Vamos lá, irmãos, sentem aqui, boa noite para vocês. Atos capítulo 7. (verso 24 em diante, nós somos até o 23. Atos capítulo 7. Semana passada nós fomos até o versículo 23. Só recapitulando, né, irmãos, o que nós falamos na semana passada? Foi o início do julgamento do Estevão. O Estevão foi apresentado perante o Sinédrio, e nessa apresentação ele faz uma explicação muito grande, né? Uma defesa aqui da sua fé, e ele está trabalhando dentro de uma proposta... O quê? Separar dos homens das mulheres? Muito bom, né? Se a gente adotar o véu aqui, já resolve todos os problemas. Está separado as mulheres dos homens. Muito bom isso aí. Então, voltando. A defesa do Estevão, gente, é em cima da não necessidade do templo, né? Ele não está, obviamente, desdenhando do templo como ele foi acusado, mas ele está chamando a atenção, citando toda a história do Antigo Testamento, sobre como Deus abençoou o seu povo e sobre como Deus falou e se revelou, não havendo templo. Então a igreja primitiva, embora ela utiliza o ambiente do templo, lá judaico, para pregar o evangelho, para participar até de algumas celebrações, eles não possuem essa idolatria do templo. Aqui cabe também uma observação que a gente fez em outras ocasiões, mas que acho que tem tudo a ver, né? Lembra que eu falei que dentro do judaísmo, ali no serviço do templo, a gente possui duas linhas mais fortes, que é a linha dos saduceus e dos fariseus. O saduceu defendia que o serviço, o culto a Deus é da porta para dentro, e o fariseu defendia que na verdade o culto que Deus deseja é a observância da sua lei, dos seus mandamentos. Por isso que o fariseu abria a sinagoga, que seria um ponto de pregação, da qual até mesmo a igreja se inspira. A igreja funciona abrindo igrejinhas por todo lugar, embora nós temos nos evangelhos uma referência, né, até de natureza espiritual, dizendo que na verdade a igreja é uma só. Por isso que as cartas de Paulo falam, a igreja de Éfeso, né, aos Efésios. Então ele está falando para qual dessas igrejas? Para todas elas da cidade, até porque as cidades não eram muito grandes. Então, nós lemos o capítulo 7 até o 23, que fala sobre quando Moisés chega aos 40 anos de idade, e com 40 anos de idade, depois de ter sido educado na cultura ali dos egípcios, depois dele ter vivido como um príncipe no Egito mesmo, ele se interessa por saber de onde ele veio, qual é a cultura do seu povo, como funciona ali o Deus do seu povo, e ele vai sair, que é o texto que a gente vai entrar agora. Então vou pedir para o Rafa ler para nós, Atos capítulo 7, do verso 24 até o final, verso 60. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-lhe para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz?
A este Deus enviou como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse ao filho de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos lasdar, né? Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Muito bom. Vamos lá então, meus irmãos, voltando aqui ao verso 24, né? Lembrando que Moisés vive então 40 anos como um príncipe no Egito, sem tomar conhecimento de como vive o seu povo, mas intrigado com tudo aquilo que ele agora tinha que aceitar como normal, a escravidão do seu povo, que já não é tratado da mesma maneira que era tratado nas gerações anteriores. Ele resolve ir ver, ele resolve olhar de perto o que está acontecendo. No verso 24 diz assim: vendo maltratado um deles, né, um dos hebreus, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E no verso 25, e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Eu acho muito curioso o posicionamento de Moisés aqui e a decepção que ele acaba experimentando. Às vezes tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos na nossa experiência de igreja. Moisés é um descendente de hebreu, ele é um hebreu, ele foi adotado pela família real, a família real a família ali dos faraós, está escravizando o seu povo, ou seja, está tudo errado,
O negócio está sendo feito de uma maneira errada, a promessa feita à família de Jacó está sendo desonrada pelas próximas gerações. Moisés, como alguém que possui autoridade, como um príncipe do Egito, vai andar no meio do povo, vê uma situação complicada, onde estão ali abusando da violência física para com o seu povo, e ele, no meio dessa confusão, se mete nessa briga e mata o egípcio. Que punição esse homem haveria de sofrer? Nenhuma, porque os príncipes não vão sofrer punição de espécie alguma. Mas na cabeça, no entendimento de Moisés, o que a gente vai percebendo nesses 2 versículos, é que ele pode ter pressuposto a ideia de que, de alguma maneira, ele estaria sendo usado por Deus para fazer justiça, para trazer alívio à situação em que seu povo se encontra. E por que eu falo que isso tem muito a ver com os dias em que nós estamos vivendo? Muita gente confunde a nossa experiência de caminhada com o Evangelho com uma jornada de tentar resolver os problemas do mundo, da gente tentar se colocar em nome de Deus, defendendo, por exemplo, o fim da desigualdade social, o fim da violência, o fim de tantas outras coisas que de fato são ruins. Mas a gente vê aqui que parece que Deus tem um outro jeito de trabalhar. Antes que Deus verdadeiramente usasse a vida de Moisés, como este que está indo ali para lutar por aquilo que é correto, parece que Deus está um pouquinho mais preocupado que o próprio Moisés o conheça. Porque o Moisés não conhece Deus ainda. Ele foi criado na sua percepção religiosa pagã, segundo os deuses ali do Egito. Então ele, como um humanista, é isso que ele está fazendo, ele se coloca perante os seus irmãos e defende o interesse físico deles. Eles estão sendo oprimidos, eu tenho autoridade sobre esse egípcio, e até abusando um pouquinho da autoridade, ele foi lá e matou o cara. Só que é interessante como que Deus aqui, endurece até o coração do cara que foi defendido, e a gente vai vendo que a situação não terminou tão bem. Verso 26, no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Então, no dia seguinte, em que Moisés vai lá e defende o interesse do seu povo, ele encontra 2 do seu povo que estão brigando entre eles, estão quase rolando na brita mesmo por causa de alguma questão fútil. E aí ele literalmente vai lá e intervém. Fala: olha, gente, vamos pôr a mão na consciência, vocês são irmãos, vocês são parte do mesmo povo. Então ele tentou ser ali o conciliador entre os israelitas. E o que aconteceu? Verso 27, e o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Quando você pega o texto para ler lá de Êxodo, a gente vê que a situação é até um pouquinho mais complicada. Essa rejeição da interferência de Moisés não foi apenas nessa natureza, não foi apenas assim: nós não queremos que você interfira nos nossos negócios. Ele até foi, de certo modo, acusado, de estar tentando ali subornar algumas pessoas para tentar abafar o caso e não ter que prestar contas de que ele matou um egípcio no dia anterior. Gente, toda essa experiência, toda essa citação, toda essa narrativa aqui, ela feriu demais o coração de Moisés. E exatamente por conta disso, a gente vê que Moisés, endurecendo então agora o seu coração, resolve sair fora. Fala: eu vou cuidar da minha própria vida. Quer saber? Eu não sou um príncipe no Egito, e agora eu estou tentando fazer justiça para o meu povo, mas eu não sou reconhecido pelo meu povo, então eu vou fingir que nenhum desses 2 existem. Eu vou catar minha malinha e vou vazar fora, vou cuidar da minha vida. Quantos de nós, meus irmãos, já não tivemos assim o mesmo intento no nosso coração? As pessoas às vezes perguntam assim para mim: Ari, você já desviou da fé em algum momento? Fala assim: eu acho que eu fiz pior, porque desviar da fé até seria um posicionamento mais ousado. Mas eu, em muitas circunstâncias da minha vida, principalmente quando eu era bem novo,
eu tentei viver como se Deus não existisse. Eu fui a cuidar da minha vida. Eu tomei distância das coisas que me incomodavam, tanto fora da igreja como dentro da igreja, e passei a cuidar dos meus próprios interesses. A experiência de Moisés aqui parece ser muito dessa natureza, né? Bom, verso 28 e 29, o cara ainda confronta Moisés, diz assim: queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Gente, o que nós precisamos aqui observar? Este Moisés, que será usado como homem de Deus, ele então nasceu no Egito. Quando ele tem a oportunidade, aos 40 anos, de conhecer o seu povo, ele tem uma decepção dessas e foge, mas ele não foge para a terra prometida. Ele não foge para um lugar especial. Ele foge para um lugar que é ali noroeste da Arábia. Ele está no meio de povos pagãos, no meio de um lugar onde não há conhecimento de Deus. E essa defesa... Ele não conhecia os israelitas. Ele conheceu outras pessoas que tinham uma ideia de Deus. Mas os israelitas é que eram os herdeiros da promessa. Essa é a questão. Então você fala assim: mas Deus não era conhecido? Sim, só que era assim, o Deus dos fulanos, o Deus do Beltrano. Agora, alguém que falasse assim, o meu Deus, não adorava, conhecia. Quem trouxe o conhecimento de Deus depois para esses povos foi o próprio Moisés, quando ele recebe a lei de Deus. Então todo mundo tem uma ideia de Deus, mas não conhece. Quem conhecia Deus mesmo pelas promessas são os israelitas. E os israelitas estavam onde? Tudo no Egito. Todo mundo enfurnado lá, porque foram as famílias dos patriarcas. Nasceu todo mundo lá. Bom, vamos lá. O que acontece então? Depois dessa situação, Moisés foge e ele vai ter a sua experiência com Deus. O que eu acho legal aqui é que a partir do verso 30, a gente vai vendo como é que os planos de Deus se desenrolam em uma velocidade que nem sempre é a nossa velocidade. Então no verso 30 diz assim: completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava falar. Vamos pensar aqui, gente. 40 anos vivendo como um príncipe do Egito. Depois ele foge. Diz aqui o verso 30, que completados 40 anos da fuga dele, então ele teve essa experiência de natureza sobrenatural com Deus. Então Moisés já tinha 80 anos, gente. E às vezes na nossa caminhada, qual que é a nossa ansiedade? A nossa ansiedade é que a gente quer um evangelho, uma jornada com Deus, nissim e hoje, né? 3 minutos está pronto. Mas quantas coisas nós aprendemos em 3 minutos, e quantas coisas a gente aprende em 3 meses, quantas a gente aprende em 3 anos, quantas a gente aprende em 30 anos. Por isso que nós dizemos que a caminhada com Deus, ela é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Nós precisamos perseverar, mesmo que a gente ainda não entenda todas as coisas. Nós vamos entender. Deus vai se revelando, mas nós precisamos perseverar. Moisés aqui, tentando se afastar de tudo isso que ele não compreendia, teve uma experiência muito doida, a experiência de que ele trombou com Deus. Ele não estava procurando Deus necessariamente, mas ele teve o privilégio de ter uma experiência de natureza sobrenatural. Viu uma moita pegando fogo, mas o fogo não consumia essa moita. E aí quando ele chega lá, a própria Escritura diz, né, que era como se fosse a figura de um anjo ali, e que falava em nome de Deus. Por que isso faz sentido? Porque, gente, não pode ser Deus, porque senão ele teria visto Deus e ninguém viu Deus. Agora, este anjo, alguns atribuem a própria pessoa de Jesus,
manifesto no Antigo Testamento. É uma das possibilidades. Por quê? Porque toda vez que Deus fala com a gente, Ele fala através do Filho. Então, no Antigo Testamento, a gente vai ver uma série de figuras. Fala um anjo, né, o homem de Deus e algumas outras figuras. O quarto homem da fornalha, um tanto de outras expressões que a gente tem aí. Bom, o que acaba acontecendo aqui de interessante também? No verso 33 agora, o Estevão vai chegar no ponto central da sua argumentação em cima da vida do Moisés. Ele diz assim, ó: e disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Gente, do que Deus está falando nessa sarça, nessa moita, a respeito desse lugar? Tira a sandália, porque o lugar onde você está é terra santa. Gente, esse monte não é na terra prometida. Então a gente vai percebendo que onde Deus está é santo, e não um lugar é santo para que Deus esteja. Essa é a argumentação do Estevão. Ele está dizendo assim: Deus se revelou ao longo da história, onde Ele quis, e não necessariamente a gente tem que santificar um lugar para depois Deus vir. Não é assim que funciona. Muito interessante isso, né? Então o lugar ficou santo por causa do quê? Por causa da presença de Deus. Então, se Deus se manifestou ali, aquele lugar que é em terras pagãs, né, de repente ficou santo. Uma curiosidade, gente: o que nós chamamos hoje de Monte Sinai é um apontamento não muito preciso, porque nós não temos certeza absoluta que o lugar que nós chamamos de Sinai hoje é necessariamente o mesmo Monte Sinai onde Moisés esteve, porque o lugar lá é meio que uma cadeia de montanhas. Então, se você for fazer uma viagem para Israel, eles vão oferecer para você no pacote um passeiozinho no Monte Sinai, mas a gente não sabe com razão qual monte é, e a gente muito menos sabe em que lugar que estava essa moita. E eu vejo uma providência de Deus nisso aí imensa, porque matou a peregrinação. Você já pensou se a gente tivesse, como cristãos, um lugar onde o próprio Deus disse assim: aqui é terra santa? O pessoal ia meter uma cerquinha ali e cobrar ingresso, e todos os que temem a Deus no mundo inteiro iam querer peregrinar para pisar nessa terra santa. Gente, então Deus dá lá seus pulos. Outra coisa que eu já falei para vocês, né, na semana passada, sobre Moisés, que não tem túmulo, não entra na terra prometida e Deus toma o seu corpo. Já pensou se o grande libertador da nação de Israel tivesse um túmulo na terra prometida? Aí vocês iam ver peregrinação, como é que ia acontecer. Ia todo mundo para lá fazer as suas romarias, né? Então Deus tem os seus pulos. Não, ia ser um absurdo, ia ser o maior lugar de peregrinação do mundo. Então Deus tem o seu jeito de trabalhar. Bom, verso 34, Deus falando: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. Então Deus aqui está confirmando, né, que Ele nunca se esqueceu nem do seu povo, nem de suas promessas. Do verso agora 35, 36 e 37, a gente vê a natureza do chamado de Moisés para o cumprimento dessa missão. Então olha que coisa legal, gente. Quem Deus está chamando para ir lá e ser essa figura do libertador? A figura do libertador, se você parar para pensar, ela é extremamente similar a uma sombra, uma ideia daquilo que Cristo haveria de fazer no futuro. Por isso que Moisés é tão importante dentro da história do Antigo Testamento. Mas Jesus não nasceu no Egito, né? Ele só fugiu, né? É diferente. Bom, voltar aqui. Verso 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz,
a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Então olha outra coisa que a gente tem de informação aqui. Com 80 anos, Deus aparece ali na sarça para Moisés. Só que aí aqui já está fazendo uma referência de que ele foi usado para ser o profeta que volta para o Egito, que liberta o seu povo com grandes sinais e grandes prodígios, e depois que isso tudo acontece, trilha uma jornada de mais 40 anos até chegar na terra prometida, né? E que este homem, Moisés, ele profetiza: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Então o Estevão não apenas está confirmando o que Moisés disse, mas ele está dizendo assim: quando Moisés falava que Deus levantaria alguém como ele, ou seja, um libertador, ele já estava falando era de Cristo. Só que, meus irmãos, essa argumentação é perante o Sinédrio, é perante os caras que idolatram a figura do Moisés e estão rejeitando a figura de Cristo. Mas tudo bem, a construção está sendo feita aqui. Verso 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Aqui nós temos também uma observação interessante. Este verso 38, meus irmãos, quando a gente pega a versão do Antigo Testamento, que foi traduzida para o grego, conhecida por Septuaginta, a palavra utilizada para congregação é a mesma palavra que nós utilizamos para igreja no Novo Testamento. E isso traz para mim assim, algumas coisas interessantes a serem consideradas, né? Porque quando a gente está pensando na igreja, tem muita gente que pensa também na igreja a partir da resolução instantânea dos seus problemas. Mas a gente não percebe que essa congregação, né, essas pessoas reunidas com um motivo, reunidas por uma razão, por uma consciência, eles às vezes vão trilhar um caminho um pouco mais comprido do que aquilo que eles gostariam. Nesse caso aqui, eles andaram 40 anos juntos. E a gente às vezes fica pensando assim: rapaz, que maldição, né? Que maldição. Gente, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: vocês não estão prontos para pisar na terra prometida, que a mentalidade de vocês é de escravo. Então eu vou fazer vocês andar 40 anos aqui, até que morra todos, menos 2, né, dessa geração, morre o resto tudo, e aí os filhos de vocês vão herdar esse negócio, beleza? Beleza, acho que ninguém ficou feliz, mas beleza, né? Tranquilo. Na vida da igreja, meus irmãos, eu fico pensando, será que é diferente? Será que é diferente? Porque a gente, quando começa a andar com Deus, pode vir a pressupor que nós já estamos prontos para entrar no céu, né? Que nós já somos as pessoas mais resolvidas em todas as questões da nossa existência. E em muitas coisas Deus vai estender a nossa jornada, porque como a gente leu no livro de Efésios, quando falamos sobre ele, nós estamos aqui trabalhando uma jornada de edificação mútua, onde todos assumem um compromisso com os demais, no sentido de tornar o meu irmão um pouco mais parecido com aquilo que Jesus é. Ou seja, é como se a gente também estivesse trilhando, de certo modo, o nosso deserto. Ah, mas nós nos tornaremos dignos de entrar no céu? Não, porque não há nada que a gente faça ou deixe de fazer que traga essa dignidade, mas nós nos tornaremos mais coerentes com a vocação que a gente recebeu, de sermos cidadãos do céu. Então, um cidadão do céu, a única coisa que é esperado dele é que ele viva como tal. E se já não bastasse, esse é o grande testemunho que a igreja deixa sobre a face da terra.
Então, como que a gente prega o Evangelho? Vivendo o Evangelho. Se a gente viver o Evangelho com toda intensidade, naturalmente as pessoas verão o Evangelho, conhecerão o Evangelho. Então, bem interessante. Então, a palavra eclésia, né, aparece aqui nesse versículo. Muito legal isso, né? Porque às vezes a gente pensa que o nosso conceito de igreja é um conceito apenas de 2000 anos para cá. Não, esse conceito de congregação de povo de Deus, que está em uma jornada é longa, e que tem um compromisso uns com os outros, que envolve vida e morte, é o conceito de igreja desde o Antigo Testamento. E esse era o plano de Deus, né? Deus não tinha outro plano. Verso... Perdi aqui, qual que é? 39, 40. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram Egito, dizendo a Arão: fazei-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Vamos ler mais 2 aqui. E naqueles dias fizeram o bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, se alegraram nas obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas de sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorar, transportavos-eis, pois, para além da Babilônia. Então, o que todo esse texto aqui está dizendo, meus irmãos? Muito simples. Está dizendo o seguinte: estas pessoas que foram tiradas de maneira sobrenatural lá do Egito, que testemunharam a presença deste libertador que era Moisés, estas pessoas, na primeira oportunidade que tiveram, já começaram a lamentar e a reclamar que lá no Egito a situação era melhor, e fizeram para si deuses. Então, o que eles estão argumentando? Eles estão argumentando assim: olha, a gente fica defendendo Moisés, enchendo a bola de Moisés, mas os caras que eram ensinados por Moisés diretamente foram os primeiros a se envolver com o que não devia na primeira ocasião. E se não bastasse, isso se tornou uma prática comum, mesmo depois de entrar na Terra Prometida. O verso 43 cita até mesmo essa história, sobre como o povo de Israel se tornou idólatra de algumas figuras naturais, começaram a criar deuses e tudo mais, e isso se tornou tão drástico, mas tão drástico, que Deus puniu o seu povo, permitindo que eles fossem escravos na Babilônia, porque o negócio desceu ladeira mesmo. A argumentação, então, do Estevão é a seguinte: se quando eles estavam lá no deserto, eles tinham o patriarca para ensinar para eles, e eles pecaram, depois eles trilharam os 40 anos com a figura do tabernáculo estabelecido, que ele já vai explicar aqui, e eles ainda assim pecaram. Depois entrou na terra prometida e continuaram pecando. Depois construiu o templo e continuaram pecando. Então, como é que nós estamos atribuindo um poder especial a esse templo, a esse lugar, se isso impede que a gente verdadeiramente viva de maneira coerente diante de Deus? Ou seja, nós estamos hipervalorizando a estrutura, como se ter um prédio ou não ter um prédio, ter um lugar santo ou não ter um lugar santo, fizesse alguém ser mais santo ou menos santo. Isso não faz sentido. Verso 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Então, o verso 44 e 45, o Estevão está dizendo aqui: onde estava a presença de Deus quando a lei foi dada para Moisés? Foi num prédio? Foi num lugar santo? Foi numa tenda, gente. Porque o tabernáculo é uma tenda. E por que uma tenda? Porque o povo peregrinava, o povo estava andando. E como o povo estava andando, Deus resolveu
que o lugar onde haveria o culto, a invocação ali, o lugar onde Deus colocaria a sua presença, seria uma tenda. Isso para nós é muito diferente, né? Porque todos os povos de todo o mundo aí, né, trabalham com templos de pedra. Mas o nosso Deus faz questão de trabalhar com tenda, com lona. Fala, Eric. Mesmo depois. Permaneceu. A ideia é que não houvesse um lugar fixo. A ideia é que houvesse a figura do tabernáculo. E o tabernáculo, ele aponta para algumas ideias. Uma delas é: nós estamos aqui provisoriamente, porque esse mundo é passageiro. Outra questão: que prédio que a gente pode construir que está à altura de Deus? Essa é uma outra questão. Verso 46, falando de Davi: achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Então olha que coisa legal, gente. O coração de Davi faz questionamentos legítimos. O questionamento de Davi é o seguinte: Senhor, como posso eu, o servo do Senhor, morar num palácio e o Senhor colocar a sua presença numa tenda? Esse é o questionamento de Davi. Não, ele era o rei. Foi ungido por Deus. Era, ué. O rei vai morar onde? Agora, ele fala assim: eu moro numa casa de pedra e Deus mora numa tenda. Então eu entendo o coração de Davi. Eu acho genuíno. Por conta desse questionamento e também por conta de tudo que haveria de acontecer na história, Deus permite que Salomão, filho de Davi, construa o templo. E o templo foi feito segundo todas aquelas medidas maravilhosas. Mas já havia profecia nesse sentido. Gente, esse templo, é só para vocês entenderem que ele também é passageiro. Ele não é mais valioso do que a tenda. Tanto que ele foi destruído 2 ou 3 vezes. E da última vez foi para o espaço. Da última vez nunca mais foi reconstruído. Foi atacado, foi saqueado, foi profanado. Tudo que você pensar de ruim já fizeram com esse templo. Então, Deus permite, mas Deus não está colocando um peso especial nessa estrutura que está sendo construída. Eu fiz essa observação algumas semanas atrás. Eu falo assim: gente, como é que pode o Santo dos Santos ser um lugar que, se o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrar lá em pecado, ele cai duro e morre? Mas quando vinha o povo da Babilônia, o exército da Babilônia, eles entravam lá dentro, roubavam a Arca da Aliança e levavam para a Babilônia e não morria ninguém. Por quê? E aí a gente vai vendo, né? Sobre como Deus tem um zelo especial, mas esse zelo é para o seu povo, viu, gente? Ah, mas quer dizer então que Deus não mataria de outros povos? Não, é porque Deus não se opôs ao que estava acontecendo ali. Deus inclusive permitiu o que estava acontecendo ali. Como é que esses homens roubavam a Arca da Aliança, gente? Se quem encostasse na Arca da Aliança caía duro, morria. Então Deus dava os seus jeitos aqui, né? Permitia que isso acontecesse. Vamos lá. Verso 51 em diante aqui. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores
e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Então, gente, o Estevão aqui agora virou a acusação. Ele falou assim: vocês estão me chamando de blasfemo, de herege, de ser quem está contra as coisas de Deus, por causa desse prédio aqui? Pois eu queria dizer para vocês que vocês são igual aos pais de vocês. Igual aos pais de vocês. Fizeram tudo errado, mesmo estando no lugar certo, nas circunstâncias certas, com os milagres, com os sinais e tudo mais, vocês são iguais a eles. Agora, gente, quem está sendo julgado é o Estevão. Então imagina que o cara que está sendo acusado, depois de fazer toda essa defesa teológica, vira e fala assim: quem aqui é herege, quem aqui é blasfemo, são vocês. Sinédrio, mataram o justo, mataram o Cristo, perseguiram os profetas igual os pais de vocês fizeram. Pesado, né? Verso 54: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Imagina o tanto que esses caras ficaram nervosos, hein? Ranger dente é ranger dente mesmo, viu, gente? É querer matar esse cara. Verso 55: mas estando ele cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um jovem chamado Saulo. Bom, gente, a visão de Estevão aqui é extraordinária. Ele diz que vê a glória de Deus e a direita de Deus, a direita do Pai, ele vê a pessoa de Jesus. Então, a visão é maravilhosa. Diante dessa visão e ele proferindo o que ele está vendo, os caras já começaram a empurrar ele para fora da cidade e começam apedrejando ele. Uma curiosidade: para que os judeus pudessem matar uma pessoa, eles precisavam da autorização romana. Jesus passou por isso. Jesus não foi julgado pelo Sinédrio e já foi crucificado. Jesus teve que ser enviado para Herodes, que depois ainda envia para Pilatos, que depois devolve para o Herodes, e depois o Herodes, no final das contas, acaba sentenciando do jeito que os judeus queriam. Ele a crucificação. Fica esse empurra, né? Aqui na nossa justiça, né, você invoca a instância superior até chegar no STF, é para soltar, né? Lá não, lá era para matar. Eles não podiam matar esse cara. O que o texto dá a entender é que o Estevão não foi sentenciado à morte. O Estevão foi linchado. É diferente. Os caras cataram ele, foram levando, empurrando, e esses crimes de linchamento, né? É assim, é tanta gente tacando pedra e violentando ele, que no final não tem como acusar ninguém, porque foi uma multidão que foi lá e matou essa pessoa. Outra coisa que a gente percebe é que eles rasgaram as roupas dele, foram tirando as roupas dele. Então, provavelmente, a hora que termina, o cara está lá morto, apedrejado e nu. É para ser humilhante mesmo. Esse é o testemunho que o texto dá de Estevão, que é o primeiro mártir da igreja. O primeiro, depois da igreja organizada, a morrer por causa do Evangelho. As roupas do Estevão são colocadas aqui, né, aos pés de um jovem chamado Saulo. O livro de Atos está apresentando para nós o personagem do Saulo, né, que após sua conversão passa a utilizar o nome de Paulo, porque querendo ou não, ele é um dos personagens mais importantes aqui, né? Ele é o grande cara, o grande protagonista da história. Tanto que você vai vendo que anterior a Paulo, o texto fala de uma história que parece que foi ouvida. Mas a partir do momento em que entra no capítulo 9, Paulo na história, a história parece ser contada em primeira pessoa. Ele não fala mais assim, então fulano fez. A história começa a ser contada assim, então nós fizemos. É como se então
o Lucas, que escreve o livro, né? Ele não estivesse mais contando algo que ele ouviu, mas ele estivesse contando algo que ele testemunhou, algo que é contemporâneo a ele. Isso é bem interessante. Então a figura do Paulo aqui, do Saulo, né, representa duas coisas. Primeiro, que ele estava presente, ou seja, quando ele se apresenta posteriormente como perseguidor da igreja, ele não está exagerando não. E ele estava lá inclusive na morte do primeiro cristão aqui, né? Do primeiro a ser morto, né? E outra questão, o Saulo, ele é também parte deste grupo ali dos fariseus. Ele, quando dá testemunho a respeito da sua educação, fala que foi criado aos pés do Gamaliel, que compunha o Sinédrio. Então o Paulo também representa uma figura de autoridade. O Gamaliel é o que falou assim: não vamos lutar contra esse negócio aí, porque se for de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus. Deixa e nós vamos ver o que vai acontecer. Mas ele era parte do Sinédrio. Vamos lá, para terminar aqui. Versos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que grito que Estevão dá ali, né, gente? Extraordinário. Que talvez num momento de sofrer o dano, de sofrer injustiça, qualquer um de nós gritaria: Senhor, faz justiça à minha causa, né? Ele aqui, ainda movido pela ação do Espírito Santo, diz: não, Senhor, não põe na conta deles isso não. Lembrando, na semana passada a gente falou sobre isso. Na retrasada, sobre como muitos sacerdotes haviam abraçado a fé em Cristo Jesus. Então Estevão tinha uma sensibilidade, ele dizia assim: esse povo está me apedrejando, mas é porque eles ainda não entenderam. Se eles soubessem o que nós sabemos a respeito de quem é Jesus, eles abraçariam a nossa fé. Então ele alivia, ele fala: Senhor, não impute para eles esse pecado. E aí o capítulo termina dizendo: dito isto, adormeceu. Adormecer é uma linguagem poética, né? Porque ele morreu. Aqui ele morreu mesmo. Mas eles falam adormeceu, porque no entendimento de Lucas, todos nós, meus irmãos, entendeu? A nossa vida em Deus agora é eterna. Se nós somos de Cristo, nós estamos em Cristo, nós dormimos para essa vida, para que a gente acorde na eternidade. É por isso que ele coloca uma palavra tão rebuscada aqui. Beleza? É isso aí, meus irmãos. Na próxima semana, vamos entrar no capítulo 8, e a história vai tomar uma dinâmica aqui um pouquinho mais veloz, tá? As coisas vão ter mais acontecimentos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de nós estudarmos a sua palavra, que o seu Espírito possa falar com a gente, no sentido de trazer entendimento e gerar em nós também intrepidez, Pai. Intrepidez em viver a verdade e testemunhar a verdade. Quantas vezes nas ocasiões em que nos haviam oportunidades, nós fomos tímidos, nós deixamos de falar a respeito da glória do Senhor e da sua vontade e do seu caminho, e de confrontar as coisas que não são verdade, mas que muitas vezes fazem parte do senso comum. Que o Senhor nos dê sensibilidade, nos dê ousadia, nos dê intimidade com a sua palavra e com a sua vontade, para que sejamos homens e mulheres usados pelo Senhor na nossa caminhada. Confiantes que o seu Espírito trabalha em nós, oramos e agradecemos, e pedimos também que o Senhor nos dê aí um restante de semana abençoado na tua presença. Em nome de Jesus, amém.